Bom, galera, nessa aula aqui a gente vai abordar quebra de estrutura, tá? Boss e mudança de caráter, tá? Qual que é a diferença dos dois aqui, ok? Falando sobre os cenários aqui à esquerda, tá? Que são tendências já definidas, tá? A gente vai pegar primeiro o cenário aqui de alta, ok? E que a gente tem aqui? Deixei bem especificado aqui para vocês, tá? Que é o quê? Estrutura em alta é simplesmente o quê? Topos e fundos ascendentes, ou seja, topo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, e assim segue uma tendência de alta clara, tá? E aqui embaixo também, ó, o preço está em uma tendência de alta e a expectativa é que continue colocando topos e fundos ascendentes, tá? Como eu mostrei aqui para vocês agora. Beleza. O boss, ele vai ser simplesmente a quebra do nosso topo à esquerda, ou seja, esse topo aqui que foi formado, ele é gerado, o preço vem e gera correção. A partir do momento que ele viola, tá, esse topo aqui, ó, que ele passa desse topo, a gente tem o nosso boss, tá? Então esse aqui é um boss referente a uma estrutura de alta, e aqui a mesma coisa. Topo formado, a gente gera correção, movimento viola o topo à esquerda, a gente tem o nosso boss, tá? E a expectativa desse movimento de alta é que simplesmente ele continue sempre colocando topos e fundos ascendentes, ou seja, sempre quebre topos, ok? Agora no cenário de baixa é a mesma coisa, né? A gente só vai mudar a direção. Deixei também bem especificado aqui para vocês, tá? Que é o quê? Estrutura em baixa, topos e fundos descendentes, tá? O preço está em uma tendência de baixa e a expectativa é que continue colocando topos e fundos descendentes, ou seja, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo e topo mais baixo. E aqui a gente continua num cenário de baixa, tá? Numa tendência de baixa clara, ok? Então aqui mesmo cenário ali, a gente tem o quê? Um fundo confirmado, esse fundo gera uma correção. A partir do momento que ele viola o fundo à esquerda, que ele simplesmente passe daqui, a gente tem o nosso boss, tá? A nossa quebra de estrutura confirmada. Aqui mesmo cenário, a gente confirma o fundo, ele gera correção, viola o fundo à esquerda, a gente tem a nossa confirmação do boss, tá? A nossa quebra de estrutura. E qual que é a expectativa aqui? É que sempre continue colocando topos e fundos descendentes, ou seja, que sempre quebre os fundos, tá? E não os topos, ok? Então isso aqui é o boss, quebra de estrutura em tendência de baixa, ok? E agora a gente vai abordar um pouco mais contextualizado aqui, tá? A mudança de caráter e a gente vai aplicar meio que isso numa tendência de alta e a virada para baixo, como que acontece, ok? Aqui, mesmo textinho ali da esquerda, estrutura em alta, né? Topos e fundos ascendentes, tá? Até esse momento aqui, ok? E o preço está em uma tendência de alta e a expectativa era que continuasse, né? Rompendo topos desta forma, né? Só que a partir do momento que ele vem e não consegue romper este topo e acaba violando este fundo, a gente tem o quê? O que a gente chama de choke, tá? A mudança de caráter. Então o movimento ele quebra aqui. No que quebra aqui, ó, a gente já tem isso aqui bem definido aqui também, ó, tá? Aquele cenário ali vai ser o quê? Isso aqui, ok? Então a gente tem aqui um fundo mais baixo. Então, se a gente tem um fundo mais baixo, a gente simplesmente iniciou um movimento de baixa, ou seja, a gente agora tem uma tendência de baixa, né? Os vendedores estão no comando aqui e a gente começa a fazer o quê? Colocar topos e fundos descendentes, né? Aí aqui está especificado para vocês, ó. O preço cria um fundo mais baixo ao invés de um fundo mais alto. A tendência de mercado muda de alta para baixa. Se uma tendência de baixa se forma, agora esperamos que o preço coloque topos e fundos descendentes, tá? Então isso aqui é bem simples. Aqui, especificado para vocês também, ó. Quando quebramos este fundo mais alto, tá? Que se refere a isso aqui, a bolinha aqui é simplesmente demonstrando a quebra para vocês, tá? Temos a confirmação do nosso choke, ou seja, a confirmação que essa tendência virou de baixa. Então agora tende a iniciar um movimento de queda, ok? O cenário aqui de baixo, mesmo esquema, né? Só que a gente vai mudar uma tendência para alta.
o textinho aqui é o mesmo, tá? Estrutura de baixa, topos e fundos descendentes, o preço está em uma tendência de baixa e a expectativa é que continue colocando topos e fundos descendentes, tá? Então aqui a gente vê claramente topos e fundos descendentes, ou seja, topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, e assim a gente segue. E a expectativa era que chegasse aqui, ele continuasse quebrando os fundos, né? Só que ele fez ao contrário, ele simplesmente acabou rompendo o nosso topo mais alto aqui, e aqui, né, a gente tem o quê? O preço cria um topo mais alto ao invés de um topo mais baixo. A tendência do mercado muda de baixa para alta. Se uma tendência de alta se forma, agora esperamos que o preço coloque topos e fundos ascendentes. Então, qual que é a expectativa aqui agora? A partir do momento que a gente perde esse topo mais baixo, é que o preço continue colocando o quê? Topos e fundos ascendentes, que vai ser o quê? Que ele simplesmente continue quebrando topos, tá, galera? Aqui, simbolizando também a quebra para vocês, tá? E aqui, quando quebramos este topo mais baixo, que se refere a esse cara aqui, temos a confirmação do nosso choke, tá? Então, o choke simplesmente é isso, tá? É o que vai demonstrar para nós ali a virada da tendência, tá? Nesse esquema aqui, quando a gente tem uma tendência de alta, o choke ele vai simplesmente romper o fundo mais alto. A partir disso, a gente tem a confirmação do nosso choke. E a partir desse momento, a gente tem uma tendência de baixa confirmada e a gente começa a operar a favor das quebras do fundo, tá? E aqui embaixo, quando a gente tem a quebra deste topo mais baixo, a gente tem um topo mais alto. Aqui a gente tem a confirmação do nosso choke. Isso aqui demonstra que vai iniciar um movimento de alta. Então, a gente vai operar a favor do quê? Da quebra dos topos, ok? Isso aqui, galera, é basicamente para todos os frames, tá? Que a gente for analisar, tá? Todos os frames analíticos. E é simples, é somente pegar ali, colocar, fazer exercícios e, de fato, pegar essa imagem, estudar bastante, que isso aqui entra fácil aí na cabeça de vocês, ok?